A mais alta corte do país, o Supremo Tribunal Federal, vive, neste exato momento, uma crise interna de confiança. Uhum. E não é só um mero desentendimento de bastidor. O que está acontecendo lá dentro transborda para a sociedade com uma força impressionante. Com certeza. Uma investigação sigilosa, que é altamente complexa, está mirando o topo do judiciário brasileiro. E a promessa oficial, repetida nos corredores do poder lá em Brasília, é uma só. Que nada vai ficar debaixo do tapete. Exatamente. Nada ficará debaixo do tapete, doa a quem doer. E o equilíbrio e a transparência do nosso judiciário impactam diretamente a estabilidade política da nação, a economia e o dia a dia da população. Tudo que é decidido ali reverbera na vida de quem está nos ouvindo agora. Sim, é um efeito cascata. E por falar em quem acompanha a gente, fica aqui um pedido super importante logo de cara. A gente pede que quem está acompanhando deixe o like no vídeo e escreva o próprio nome e a cidade de onde acompanha esta análise profunda aí nos comentários. Isso é fundamental. É absolutamente vital. Essa interação fortalece a participação cidadã, enriquece o debate democrático e ajuda a compartilhar este conteúdo. Rompe aquelas bolhas de desinformação, sabe? O engajamento da nossa comunidade é o motor desta investigação jornalística. Perfeito. E antes da gente abrir essa caixa preta, é importante fazer um alinhamento de expectativas com a nossa audiência. Sim, por favor. A ideia desta bancada não é de forma alguma tomar partido ou adotar um lado político. O objetivo exclusivo deste mergulho nos fatos é relatar e examinar as informações trazidas pela nossa fonte de hoje. Que é uma reportagem bem detalhada do portal Metrópolis. Exato, do Metrópolis. Ninguém aqui vai endossar opiniões ou julgar o mérito moral de ninguém. A meta é traduzir a complexidade desse material original com total isenção, neutralidade e rigor jornalístico. A partir daí, o público tem total liberdade para tirar as próprias conclusões. Excelente. Então, bom, vamos aos fatos, porque o quebra-cabeça de hoje tem muitas peças. A missão aqui é entender as supostas ligações de ministros do STF com o banqueiro Daniel Vorcaro. O Vorcaro do Banco Master. Isso. Tem cifras milionárias na mesa, troca de mensagens em datas cruciais e o que parece ser uma verdadeira guerra fria dentro do tribunal pela criação de um novo código de conduta. Uma guerra fria pesada. Para começar a desenhar esse cenário, a gente precisa olhar para a cadeira da presidência. O ministro Edson Fachin assumiu uma postura extremamente rígida. A apuração mostra que ele avisou que não vai baixar a guarda. Tem um cronograma muito revelador aí. Na noite de 9 de março, Fachin teve uma reunião a portas fechadas com o relator do caso, o ministro André Mendonça. O assunto principal era tratar diretamente das menções aos integrantes do STF que apareceram nos dados. Dados extraídos do celular do banqueiro Vorcaro. Exato. E a coisa não parou no sigilo dos gabinetes. Fachin levou isso a público no encontro com a OAB. E esse é o primeiro grande sinal de alerta institucional, sabe? Quando a gente analisa o comportamento de cúpulas de poder, seja num grande tribunal ou numa corporação gigantesca, a regra de ouro costuma ser resolver as crises internamente. A roupa suja se lava em casa para proteger a instituição. Faz sentido. Mas Fachin fez o oposto. Ele foi a um encontro com a Ordem dos Advogados do Brasil, com representantes das 27 seccionais estaduais e cravou que as apurações irão até o fim. Ele verbalizou para quem quisesse ouvir que nada seria colocado debaixo do tapete. O que soa quase como um recado direto para os colegas de tribunal, né? Totalmente um recado. E ganha um peso ainda maior se a gente lembrar do discurso dele na abertura do ano judiciário. Verdade, aquele discurso de fevereiro. Isso. Lá atrás, Fachin já tinha defendido publicamente uma, entre aspas, autocorreção do Supremo. Ele usou termos como conter a crise e restabelecer a confiança. E um presidente de tribunal só fala em restabelecer a confiança se ele admite que ela foi abalada. Nas entrelinhas, é exatamente essa admissão. Expor essa ferida publicamente mostra que a leitura interna é de que o dano à credibilidade chegou a um ponto que não dá mais para contornar só com silêncio. Faz todo o sentido. É uma tentativa de vacinar a instituição antes que o estrago seja maior.
Mas, bom, vamos descer um pouco mais para o nível dos dados concretos. A fonte menciona o ministro Alexandre de Moraes. Sim, é um dos nomes citados. O que exatamente os investigadores encontraram nesse celular do banqueiro que levantou essa poeira toda? A reportagem do Metrópolis aponta 2 elementos principais em relação ao ministro Moraes. O primeiro é uma suposta troca de mensagens entre ele e o banqueiro Daniel Vorcaro. E o detalhe que chamou a atenção dos investigadores foi a data. Que data foi essa? 17 de novembro de 2025. Pera, essa não é exatamente a data em que o Vorcaro foi preso pela primeira vez? Exatamente no mesmo dia. Nossa. E no mundo das investigações, coincidências de calendário sempre acendem um holofote. Mas a apuração não se sustenta apenas nessas mensagens. Tem a questão financeira também. Tem. O segundo elemento, e talvez o mais robusto do ponto de vista financeiro, é um contrato envolvendo a esposa do ministro. A Viviane Barci. Isso. Os investigadores registraram um contrato entre ela e o Banco Master no valor expressivo de 129 milhões de reais. 129 milhões é uma cifra que não passa despercebida em balanço nenhum. Mas, só para esclarecer e fazer o papel do advogado do diabo aqui, Claro, vamos lá. ter familiares que prestam serviços ou fecham contratos com empresas privadas é crime. Estritamente falando, não é crime. E é aí que mora a complexidade do debate. Certo. O centro da discussão não é necessariamente a ilegalidade do contrato em si, mas a percepção de imparcialidade do magistrado perante a sociedade. O peso da imagem. Exato. Quando um parente de primeiro grau movimenta dezenas de milhões de reais como uma instituição financeira cujo controlador está sob o escrutínio da justiça, a fronteira fica turva. A fronteira entre o interesse familiar e o dever público. Exatamente. Fica, no mínimo, nebulosa para quem observa de fora. Entendi. O que nos leva diretamente para o segundo nome citado no cruzamento de dados, que é o ministro Dias Toffoli. Esse caso é um pouco mais ramificado. Aqui a teia corporativa parece ser bem mais intrincada, envolvendo o que a gente costuma chamar de participações indiretas. Como é que essa engenharia financeira familiar se conecta com o caso do banqueiro Vorcaro? Vamos mapear isso passo a passo porque realmente parece um organograma corporativo. A família do ministro Toffoli é sócia de uma empresa chamada Marit. Marit, tá. Essa empresa, por sua vez, detinha 33% de participação num resort, o Resort Taiaiá. 1/3 do resort. Certo. E aí essa fatia foi vendida, não é? Isso. Essa participação foi vendida para fundos de investimentos. E quem lidera esses fundos? Aí é que entra o elo. O pastor Fabiano Zettel. O problema, segundo a apuração, é o papel do Zettel nessa história toda. Ele atua como operador financeiro e é cunhado de Daniel Vorcaro. Entendi. Então, recapitulando a linha do tempo para quem está acompanhando. A empresa da família do ministro vende um ativo valioso para um fundo que é liderado pelo cunhado e operador do banqueiro investigado. Isso mesmo. É uma conexão indireta, via fundo de investimento, mas a ponta final liga a família do magistrado à família do investigado. Exatamente essa é a leitura dos investigadores. E o mercado financeiro atual funciona muito assim. Dificilmente se encontra uma relação direta de pessoa A comprando da pessoa B. É sempre através de intermediários. O capital transita por fundos, holdings, participações minoritárias. Isso cria um escudo de distanciamento legal, mas que numa investigação minuciosa acaba revelando essas conexões cruzadas. E tem um detalhe cronológico crucial no material do Metrópolis sobre o Toffoli. Ele era o relator desse caso específico do Banco Master no STF, mas deixou a relatoria no dia 12 de fevereiro. Sim, dia 12. Foi um movimento espontâneo da parte dele. A leitura de bastidor trazida pela fonte aponta que não. Essa saída de Toffoli do caso teria sido em grande parte motivada pela pressão interna exercida justamente pelo presidente da corte, Edson Fachin. Voltamos àquela tentativa de autocorreção. Exato.
Com a discussão fervendo sobre conflitos de interesse, manter a relatoria de um caso onde há uma teia societária familiar cruzando com os investigados se tornou politicamente insustentável. O que joga luz sobre a grande cartada do Fachin para tentar estancar essa crise de imagem, a criação de um tal código de conduta. Esse é o grande ponto de atrito agora. A ideia, segundo a fonte, é apresentar publicamente e instituir um conjunto de normas éticas bem mais rígidas, focadas exclusivamente dos magistrados das cortes superiores. Mas, pelo visto, essa ideia está longe de ser uma unanimidade lá dentro. Longe mesmo. O tribunal parece estar rachado ao meio. Achado. E os argumentos de ambos os lados expõem a dificuldade de atualizar as regras do jogo. O ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, foi ao plenário se posicionar contra essa nova regulação. Ele foi bem vocal sobre isso. Qual foi a base da defesa dele? O argumento central dele é que a magistratura brasileira já possui um arcabouço gigantesco de restrições legais. Leis que já existem? Isso. Ele afirmou categoricamente que juízes não julgam processos onde há vínculos pessoais e chegou a dizer que não existe nenhuma outra carreira pública no Brasil com tantas vedações contra de magistrado. Mas, pensando bem do ponto de vista técnico, ele não tem um ponto. Tem. A lei orgânica da magistratura já proíbe um juiz de atuar num processo onde ele, o cônjuge ou um parente próximo seja parte. A lei já existe de fato. Sim, o argumento faz sentido sobre a ótica da lei estrita. O contra-argumento... O lado do Fachin. Isso, o motivo pelo qual o Fachin insiste no Código de Conduta é que as leis antigas foram feitas para uma época onde os conflitos eram muito mais diretos. Como assim? A lei prevê o caso do juiz julgando a empresa que está no nome da esposa. Mas e quando a família tem cotas num fundo de investimento que detém ativos ligados a uma holding de propriedade de um operador financeiro que, por acaso, é parente do investigado? A legislação dos anos 70 não dá conta do nível de sofisticação do capitalismo do século XXI. Fica uma zona cinzenta enorme. Exato. E o Código de Conduta seria justamente para iluminar essas zonas cinzentas, exigindo regras de compliance muito parecidas com as que a gente vê no mercado financeiro privado. Onde qualquer grau de relacionamento gera alerta. Onde até o grau de relacionamento indireto gera impedimento automático. E como o ministro Dias Toffoli reagiu a essa tentativa de criar novas regras? Ele endossou a posição do Moraes contra a criação do código, mas foi além. Segundo a fonte, Toffoli chegou a defender publicamente a participação de magistrados em empresas. Defender a participação em empresas? Sim, abertamente. Isso parece ir na contramão direta do que o Fachin está tentando construir. Como um juiz que toma decisões que podem afetar a bolsa de valores, a cotação do dólar e fusões de monopólios, pode, ao mesmo tempo, ser parte do ecossistema empresarial sem que isso gere desconfiança? Esse é o calcanhar de Aquiles do debate. A visão de quem defende o Código de Conduta é que o distanciamento precisa ser radical. Para preservar a imagem de neutralidade? A partir do momento em que o magistrado cruza a linha para o mundo corporativo, ainda que de forma legal e declarada, ele se torna um agente de mercado. E isso, inevitavelmente, gera questionamentos por parte da sociedade. Gera dúvida se uma decisão judicial foi tomada puramente com base na Constituição ou se houve alguma influência de interesses de sócios, parceiros de negócios ou familiares. E no meio dessa tempestade toda, a gente precisa falar do decano da corte, o ministro Gilmar Mendes. Com a experiência de quem já viu dezenas de crises passarem pelo tribunal, qual foi a jogada dele? A reportagem descreve a postura de Gilmar Mendes de uma forma muito peculiar. Uma indiferença estratégica. Indiferença estratégica. Gostei do termo. Ele afirmou que não se opõe à criação do tal código, mas também deixou claro que não vê qualquer necessidade nessas novas diretrizes. É a velha tática de observar o incêndio de longe, sem jogar nem água nem gasolina. Não se compromete com o Fachin, mas também não entra no embate direto junto com o Moraes e o Toffoli. É a tradução perfeita da política de bastidor. Ao dizer que não vê necessidade, ele sinaliza apoio à tese de que a corte já funciona bem como está. O que dificulta muito a vida do Fachin. Demonstra o tamanho da montanha que o Fachin tem que escalar.
para aprovar um código de conduta interno que mexe diretamente com as famílias e o patrimônio dos colegas, ele precisa de apoio político dentro da corte. E com figuras tão influentes puxando o freio de mão, o projeto corre um risco enorme de nascer morto. Exatamente. E aqui a coisa fica realmente fascinante, porque a gente tem um cenário de suspense tático. Pensem com a gente, o inquérito sobre o Banco Master e o celular do Volcaro está nas mãos do relator André Mendonça. Ele é quem tem a caneta agora. Ele tem a caneta para conduzir as investigações. Mas ele faz parte de um colegiado de 11 ministros que estão num nível de divisão altíssimo sobre o que é ético, o que é conflito de interesse e se as regras atuais prestam ou não. E é aí que o futuro da investigação vira uma grande incógnita. O que pode acontecer? Se o André Mendonça seguir a linha do Fachin e for até o fim, doa quem doer, ele inevitavelmente vai colidir com colegas de plenário que já deixaram claro que consideram as relações corporativas de suas famílias como algo protegido pela lei atual. A grande pergunta é se haverá clima e votos para levar adiante um processo que expõe a própria cúpula do judiciário. Essa é a grande questão. O que nos força a olhar para o impacto disso tudo no mundo real. Porque para quem está ouvindo pode parecer apenas uma briga de gigantes lá em Brasília. Mas não é. Mas o reflexo prático disso na nossa economia e na paz social é gigantesco, certo? Sem dúvida, a segurança jurídica é a espinha dorsal de qualquer economia minimamente funcional. O conhecimento que a gente extrai dessa reportagem só tem valor se compreendermos o cenário maior. Os desdobramentos práticos. Imagine os investidores internacionais que colocam bilhões no Brasil. Eles precisam ter a certeza absoluta de que, se houver um litígio, as regras do jogo são iguais para todos. Claro. Se a percepção que se cristaliza é de que o árbitro da partida tem negócios com os donos dos times, a confiança evapora. O capital é covarde, né? Na primeira dúvida sobre a isenção de quem dita as regras, o dinheiro foge. Perfeito. Se essa investigação avançar e o Supremo conseguir implementar uma autocorreção eficaz, aprovando um código rígido, o tribunal sai muito fortalecido. Porque mostra que o sistema funciona. Mostra que suas engrenagens de controle funcionam até contra si mesmo. Mas, se a apuração for esvaziada e o código de conduta engavetado por falta de consenso, a ferida na credibilidade não vai fechar. Vai continuar aberta. Pelo contrário, tende a infeccionar, gerando ainda mais instabilidade no ambiente de negócios e na sociedade como um todo. O desfecho dessa queda de braço vai literalmente redesenhar a imagem da justiça no país nos próximos anos. E para encerrar este mergulho nos fatos de hoje, a gente precisa deixar uma pulga na orelha da audiência. Uma reflexão final. Um pensamento provocativo que surge naturalmente quando a gente analisa essas defesas de que as regras atuais já são suficientes e a insistência solitária de um presidente tentando mudar o sistema. É um ponto crucial. Levando em conta que os ministros do Supremo são os árbitros finais de todas as leis no país, a última instância absoluta da República. Quem vigia os vigilantes quando a esfera pessoal, os milhões do mundo empresarial e os processos judiciais cruzam a mesma rua? Uma pergunta que não tem resposta fácil. Essa é uma reflexão que vai ao cerne do que significa viver num Estado de direito moderno. E a gente quer muito saber o que a nossa comunidade acha de tudo isso. Deixem nos comentários. Isso. Pedimos de forma muito calorosa que deixem a opinião de vocês nos comentários sobre a criação desse novo código de ética para o STF. Será que a regra atual já dá conta do recado, como alguns defendem? Ou será que um código restritivo é urgente para garantir a confiança na justiça? O debate é muito bem-vindo. O espaço está aberto para um debate livre, respeitoso e, claro, focado nos fatos que trouxemos hoje. Aproveitamos também para reforçar aquele pedido essencial de inscrição no canal e do like no vídeo. É o que mantém nosso trabalho. Exatamente. A força de uma comunidade bem formada que questiona e engaja é o que garante a continuidade dessas análises profundas, sempre buscando a isenção e o rigor que os temas decisivos do país exigem. Um grande abraço a quem dedicou seu tempo a acompanhar a gente até aqui e até a nossa próxima análise.